transportar é preciso. Então vamos começar com o primeiro tema, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, né, no dia 11 de agosto, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, terceira edição, a parte 3, né, desse programa que marcou história no Brasil. História no Brasil de desastre, né? De desastre, de incapacidade de investimento, obras aí sem projetos, né? O PAC, vamos fazer uma análise aqui um pouco, vou dar um pouco o passo atrás, não vou já chegar jogando pedra, mas olha só, vamos explicar o PAC 3. Primeiro assim, tá, desculpa, vou ser crítico sim. Pô, não tem nem criatividade de bolar o nome de um programa novo, né? Então assim, de novo, eu acho que eu estou falando já muito isso aqui no podcast, mas infelizmente é o que vocês vão ter que aguentar os 4 anos. O governo está desenterrando só ideia ruim, só projeto ruim, né? A gente falou já de projetos que já desenterraram, projetos ruins que vão surgindo, e o PAC, né, tinha que ter uma terceira etapa. É que nem filme, né? A terceira parte nunca é melhor do que a primeira e a segunda, e olha que a primeira e a segunda foram muito ruins no caso do PAC. Olha só, o governo anunciou agora, então vamos falar do PAC 3. O governo anunciou que ele vai investir 371 bilhões do orçamento da União em 4 anos, mais do que os 240 bilhões que já estavam previstos inicialmente. O novo PAC, galera, ele deve também ter empréstimos de bancos e fundos públicos aí também na casa de 362 bilhões. Ou seja, você vai fazer esse aporte do governo, vai querer atrair em parcerias públicas privadas desses investimentos 612 bilhões da iniciativa privada, e aí, se tudo der certo, como o governo quer, o programa vai ter 1,7 trilhão de reais no total. Então, o governo faz continha e fala que vai gerar 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhões de empregos indiretos. Olha que doideira, né? Então, onde que vai ser esses investimentos? Então, o governo está com investimento, né, como tudo agora é ESG, bonitinho, ele tem uma pegada no projeto de medidas institucionais e 9 eixos de investimento, todos eles com uma pegada de eficiência energética, né? Então tem muita coisa que a gente vê falando da questão de transição ecológica, palavras-chave que o governo vai colocando no projeto, transição ecológica, matriz energética limpa, fundo, né, vai criar uma linha de crédito chamada Fundo do Clima, né, eletrificação, né, de várias coisas assim para o setor. E aqui entra a nossa parte do transporte, né, a área do transporte vai entrar para tentar dar aquela aquecida naquele programa Rota 2030, né, com foco em veículos elétricos e híbridos, dinheiro para financiar eletrificação de ônibus, programa de frota verde de ferrovia. A gente tem nem ferrovia, os caras querem fazer frota verde de ferrovia. Tudo bem, vamos cair nesse conto. Mas vejam que a ideia assim não é assim, Adriano, você está falando mal só porque é governo PT. Só porque. Gente, vamos dar um passinho atrás. Vamos ler o histórico dos outros PACs. Os outros PACs, eles foram catastróficos, eles foram muito ruins. Por quê? Eu lembro que eu li vários artigos, vários textos do Mansueto de Almeida, que até foi secretário no governo Temer, lá em 2019, e ele apontava um problema que não é um problema do governo PT, é um problema estrutural do governo, que é o seguinte: historicamente, no PAC 1 e principalmente no PAC 2, né, destacando, vamos pegar só o PAC 2. O PAC 2, o governo não conseguiu investir nem 30% do que ele fez. O que acontecia ano a ano é que o governo fazia assim, ele não conseguia, olha que doido, o governo não conseguia gastar o dinheiro, ele não conseguia tirar o dinheiro do empenho lá do governo, né, de pegar o dinheiro e efetivamente gastar. O dinheiro ia para uma conta que nós chamamos de resto a pagar, ou seja, né, o governo não conseguia, por exemplo, fazer uma licitação, aí tinha problema ambiental, demorava, aí o dinheiro estava lá, pronto para ser gasto, mas demorava demais, ele entrava na conta de resto a pagar e isso passava para o ano seguinte. Então, o que movimentou, quando a gente estava lá no PAC 2, falou assim, o governo agora vai investir tantos bilhões. Aí depois notou no governo, agora vai aumentar, vai investir tantos bilhões. Se você for fazer a conta, e o Mansueto de Almeida tem vários artigos, né, tem até um artigo muito bom
né, que é um capítulo de livro do professor Gessner, que ele fala de parcerias públicas-privadas, ele faz a conta mostrando assim, olha, o governo, no final das contas, o PAC em 2011, ele gastou só 15% do dinheiro que tinha. E aí foi assim, em 2009, 50% que foi executado era resto a pagar do ano anterior. 2010, 57% do dinheiro era resto a pagar que vinha de 2009. E em 2011, 66,4% era resto a pagar do ano anterior. Né? Peguei só esse trimestrezinho aí, 2009, 2010, 2011. Ou seja, você tinha muito pouco, efetivamente, né? Muito pouco dinheiro gasto. E aí, quando você tinha realmente dinheiro gasto, você tinha obras, vamos pegar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que foi do PAC 2, né? Você teve lá uma grana muito grande, né, que foi gasta. Tipo assim, quando gastou muito mais do que estava previsto. E a obra, no final do dia, não ficou boa como era planejado. Então, assim, ela não ficou como era para ser e ficou muito mais cara do que antes. Então, isso é um problema muito grande que a gente teve na questão, peguei aqui o exemplo da transposição do Rio São Francisco, mas isso aconteceu muito, principalmente para quem acompanha a área de mobilidade. O PAC 2 tinha uma linha chamada PAC Mobilidade, que acompanhava aquelas obras da Copa do Mundo, que várias cidades, cara, tem cidade até hoje que não terminou as obras. Então, o que o governo vai fazer nesse PAC? Que foi o que o governo fez quando criou o PAC 1 e depois o PAC 2? Você pega tudo quanto é obra que está parada, que está dependendo ali de resto a pagar, que tem um dinheiro empatado ali, e anuncia como se fosse um novo investimento, né? Às vezes saem novos investimentos, mas quando os investimentos saem, eles gastam muito mais do que o previsto e a obra não fica como era planejado. Ou seja, ele tem uma dupla perda, né? O governo, galera, olha que doido, o governo é ineficiente em fazer gastos em infraestrutura, em investimentos. Por quê? Porque a burocracia do próprio governo sabota o governo. O governo não tem uma celeridade de fazer investimentos, o governo nem era para mexer com investimento, e no final das contas você tem um problema muito grande. Né? Então, você tem linhas, né? Finalizando aqui o PAC 2, por exemplo, né? O ministério que teve a maior porcentagem de resto a pagar foi o do transporte, né? E o que mais se gastou foi o das cidades, por causa lá do Minha Casa Minha Vida, que foi o único projeto que gastou, né, que efetivamente teve um avanço lá no PAC 2, mas também levou grandes problemas para a mobilidade urbana das cidades. Por quê? Porque você alocou esse investimento, construiu essas casas Minha Casa Minha Vida em bairros muito afastados, né? Você não buscou uma revitalização da cidade, era só fazer novas casas para falar que está aumentando, né, diminuindo o déficit. Então, assim, você trouxe muitos problemas de mobilidade, de infraestrutura, né? Muitos bairros, tá? Você joga na internet aí, você acha um monte de bairro que foi feito ali e não tinha água, não tinha esgoto, não tinha linha de ônibus, não tinha nada. Então, fazer assim também de qualquer jeito não adianta, né, pessoal? Só para falar que fez casa e não resolveu a vida das pessoas. Então, a minha preocupação com esse PAC de trilhão, né, é que ele não chegue aos pés, ele não chegue nem à metade de gastar o dinheiro todo, ou seja, né, com boa parte aí da linha para transporte. E veja, não é nem para a infraestrutura dos transportes, é para realmente pegar dinheiro para financiar, para ajudar o financiamento de carro elétrico, que hoje está na casa dos R$300 mil. De novo, a história do carro popular, né? Você vai dar um carro de 300 mil e vai ajudar ele a ficar custando só 150 mil. Qual vai ser a melhoria para a sociedade, de fato, de um carro desse? Né? Então, você poderia estar resolvendo outros problemas, né? Melhorando a questão de frotas de ônibus. Por que comprar? A gente já teve um episódio aqui que a gente entrevistou, né, o Antônio Ferro da Autobus, da revista Autobus, onde ele mostrava os valores. Ó. Um ônibus elétrico ele é o triplo, né? Chega a ser quase 4 vezes o preço de um ônibus normal, que você, em vez de comprar um ônibus elétrico, poderia estar comprando muito mais ônibus e fazendo um atendimento mais eficiente para a população, ou construir uma coisa que poderia ser feita, construir mais infraestrutura dedicada ao transporte público, porque se você tem uma estrutura dedicada ao transporte público, você tem o mesmo ônibus rodando com mais velocidade, ele não fica preso ali no trânsito,
ele não fica preso ali no viaduto, ele roda mais, então ganha tempo a viagem de ônibus, e aí a viagem de ônibus acaba ficando mais interessante para o trabalhador, ele acaba deixando a moto, deixando o carro em casa e usar mais o transporte coletivo, o transporte público, de certa forma. Então, o PAC 1 não funcionou, o PAC 2 não funcionou, a chance do PAC 3 funcionar, gente, é muito pequena. Tá? E, de novo, esses planos de aceleração, e aqui já vou puxar a sardinha para falar que eu só estou falando mal da esquerda, nós também tivemos programas de aceleração nos governos militares lá na década de 60. Quem lembra do Plano Nacional, né, de Desenvolvimento, o tal do PND, nós tivemos PND 1, PND 2, PND 3, né, que o governo gastava e decidia como é que ia ser a infraestrutura. De novo eu venho fazer a pergunta, o governo, ele sabe qual é a infraestrutura que as pessoas precisam? Ele sabe qual é o tipo de infraestrutura que o pessoal que produz em Santa Catarina, o pessoal que produz no Paraná, o pessoal que produz no Mato Grosso, qual a infraestrutura que eles gostariam, que eles acham que é mais eficiente para escoamento da produção deles, né? Ou o burocrata vai porque ele gosta de ferrovia ou porque ele acha que, né, tal modo de transporte é mais interessante, esse vai receber mais linhas de crédito do que outras. Então, assim, nós temos muitas distorções nesse processo, o governo não consegue gastar o dinheiro, por incrível que pareça, ele gasta muito, gasta mal, e ele ainda não consegue gastar tudo que ele promete que vai gastar, e quando faz, como eu falei, gasta muito mal.